22º episódio do TagawaCast. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial, direto de Miami, Mariana Lima. Ela é responsável por toda a comunicação da Cervera, que é uma imobiliária que hoje é uma das principais, posso falar isso? É uma das maiores. É uma das maiores. E talvez né? uma das que tem uma história mais antiga. Na verdade, a gente está no mercado há 50 anos. 50 anos, olha só. É uma empresa familiar de mulheres. Ah, que interessante. E depois eu te conto a história se te interessar, mas é uma história muito interessante. Tá. Porque a Alicia Cerveira, ela é peruana casada com um cubano. Olha, moravam na Venezuela. Tá. E o seu Javier era uma pessoa, tipo, de muito dinheiro, mas uma Certo. pessoa muito simples. Aham. E aí, na época que teve aqueles problemas com Cuba, Certo. ele pediu para o funcionário dele da casa, que chamava ele de Ravi, Aham. que se um dia tivesse um problema político que ele ficasse sabendo, quando ele atendesse, ele não voltava para casa sem ligar antes. Quando o mordomo atendesse o telefone, ele falava, senhor Javier. E ele falou, senhor Javier, e o Ravi nunca mais voltou para casa. Eles Que fugiram loucura. com a roupa do corpo, mandaram as meninas primeiro, que é a minha chefe Alicia e a Certo. Verônica, as irmãs, foram sozinhas para os Estados Unidos ficar na casa dos avós. Certo. E eles foram até o México para, tipo, dar uma dissipada no problema para chegar em Miami. Que E a Alicia, interessante. que hoje tem 96 anos e trabalha todos os dias. Trabalha e tal, todos os dias? Todos os dias. Ela tem um podcast que até eu gravei com ela. Certo. E ela falou assim, e eu cheguei penniless nos Estados Unidos. Porque ele tinha $1.000 no bolso, Aham. só que ele entrou no avião e pagou bebida pra todo mundo. E aí chegou a sair zerado. Acabou. Chegou zerado. Que loucura. E de repente se torna aí uma das maiores imobiliárias de ela Miami. conta que, assim, ela sempre foi muito curiosa, os pais eram diplomatas, então, assim, muito Certo. bem educada e tal. E nessa época tinha muita gente na mesma condição, mas talvez vindo com bastante dinheiro. E ela falava assim, como é que eu posso monetarizar isso? Certo. E aí ela fala, algumas décadas depois, eu me tornei o que eu sou hoje, continuo sendo o que as minhas filhas são, que a gente, na verdade, faz parte desse acolhimento do que a gente chama de Miami, desse borbulho de comunidades diferentes. Porque Miami é isso. Não, Miami é uma né? diversidade gigante, né? É o que a gente chama de um melting pot, com culturas absolutamente diversificadas, mas que, de alguma forma, tem uma simbiose, se acolhem. Se acolhem, interessante. Então, assim, eu acho que parte do sucesso dela foi passar por isso e cuidar de outras pessoas que estavam, talvez, nesse mesmo processo de adequação num país novo, numa língua nova. Porque a língua de Miami, na verdade, não é inglês, né? Verdade, né? A língua de Miami é uma mistura entre espanhol, portunhol, inglês. E aí você vai todas as misturas possíveis e imagináveis ali, né? Isso. E aí, Mari, como é que você chega a se tornar uma broker da Cervera? Então, eu vim de uma família que sempre foi muito internacionalizada. Perfeito. Você estava me contando, né? Meu avô era vice-presidente da 3M. Eu me lembro pequenininha, meu avô, tipo, demorava, sei lá, 4 dias para chegar nos Estados Unidos, sem notícia. É mesmo, não tinha celular, né? É verdade, né? A secretária, depois do 4º dia, mandava sei lá, nem era fax, sei lá o que tinha. Sei lá o que era, né? Tipo uma carta certo. que demorava, e aí alguém ligava pra minha avó pra avisar que ele chegou. Não, imagina, 4 dias. E era, tipo, imagina hoje, 10 mil nossos filhos não ligam pra gente e já fica desesperado. Não, e era muito louco, porque todo mundo ficava naquela ansiedade pra saber se chegou ou não chegou, e demorava muito. 4 dias é uma eternidade. E meu pai começou a trabalhar na 3M, e aí, porque meu avô era vice-presidente, meu pai mudou pra IBM, e meu pai, também muito parecido, meu pai ia pro Japão todos os meses. Meu Deus do céu. Gente, Japão, assim, eu fui umas 7, 8 vezes. É 30 horas. 30 horas. Não, mas imagina lá atrás. Não, lá atrás quantas conexões eram de ser feitas, e também não tinha essa coisa, assim, ele telefonava, mas era caríssimo. Tipo, a gente atendeu o telefone e ele falava assim, amo vocês, tá tudo bem, vivo, um beijo, tchau. Porque custava assim, $1.000. Quando eu morava no Japão, assim, os coins caíam assim absurdamente. Eu falava, gente, tá tudo bem, obrigado, um abraço. Acabou os coins. Tipo isso. Então, assim, eu sempre tive muito essa proximidade. Meu pai
recebia muita gente em casa. Então, você estava habituada eu sempre fui muito, e desde pequena a gente ia muito, ia na casa... A IBM sempre foi uma familhinha, né? Certo. Então, a gente ia para Raleigh quase todas as férias, porque para o meu pai poder ficar um pouco mais tempo trabalhando lá, a gente ia. E eu sempre, não sei, eu sempre tive essa coisa que, assim... E muitos Estados Unidos? Ou não? Porque teu pai falou Estados que ia Unidos. todo mês para o Japão, mas tinha uma conexão para Estados Unidos? Então, porque a segunda sede da IBM era em Raleigh. Perfeito. Que é em Nova York. Então, a gente ia muito... Era onde o meu pai, na verdade, mais trabalhava. Tá. Meu pai, essa época, foi muito para o Japão, porque eles estavam desenvolvendo uma empresa. Então, meu pai trabalhava em fomentar os negócios pequenos brasileiros. Então, indústria de cabo. Aí, meu pai ia para Curitiba, desenvolvia um cabo específico, tarará, só que eles não tinham a tecnologia. Então, meu pai ia para o Japão, convencia os japoneses de uma empresa X, que não era IBM, a dar essa capacidade para essa empresa no Brasil. Perfeito. E pôr um pouquinho de dinheiro para ficar um pouquinho de sócio. Então, meu pai fazia esse meio de campo. Entendi. Mas a sede era em Raleigh, a gente ia muito e tal. Para novos negócios, expansão e eles fizeram uma coisa... Eu trabalhei bastante tempo com meu pai, eu me lembro, era uma coisa assim, incrível. Assim, o que lá atrás, eu tô falando isso, eu tenho 48 anos. Certo. Eu tinha, sei lá, 10. Caraca. Né? Deles eles fomentarem essas pequenas empresas, que hoje em dia, Lucent foi uma delas. Então, olha só. Nortel foi uma delas, que era ninguém. Nomes hoje que se estabeleceram fortemente no Brasil. Que foram, na verdade, construídas assim, com uma parceria, tipo a IBM fomentando, mas uma parceria entre empresas, tipo, espanholas ou japonesas, ou que eu me lembro de cabeça, dando essa tecnologia e recebendo em troca uma parceria, uma sociedade, né? Para fazer com que essas coisas fossem possíveis. E aí, quando eu já tinha morado fora, eu morei em Londres, depois eu morei na França, depois, mas isso tipo, na escola, né? Certo. E quando eu voltei para o Brasil da última vez, um dia eu estava conversando com meu pai era uma pessoa, tipo, ele não forçava nada, mas ele sempre dava umas... E aí, né? Não. Aí ele falou assim para mim, você sabia que se você vender 20 sorvetes no Brasil, você vende 250 nos Estados Unidos? E eu sempre tive isso na cabeça, tipo, de falar assim, nossa, se eu posso fazer 250, por que eu vou fazer 20? Então, fiquei com essa... E ele falava porque pelo potencial... Um mercado maior, mais organizado. Consumo gigante, né? Entendi. Poder de consumo, né? Tipo... Por 1 milhão de coisas. E eu era pequena quando ele foi implantando ali uma sementinha. E eu lembro esse dia, ele falou isso, e eu fiquei assim... tal. E aí, obviamente, que depois de várias outras coisas que eu fiz de profissão, eu quis estudar teatro. Certo. E quis ir para Nova York. Foi um Deus nos acuda, porque era super difícil entrar na faculdade. Tinha que fazer uma prova, daí eu tinha que ir lá para fazer a prova de teatro, para passar. Aí todo mundo, troco de quê que você vai fazer teatro em Nova York? Tipo... Eu falei, gente, já me formei, já tá tudo certo, agora eu vou fazer o que eu quiser. Certo. Vou vender meu carro, vou pagar minha escola, e foi isso que eu fiz. Foi. Vendi o carro, paguei a escola imediatamente pra não ter perigo de não ter o dinheiro pra pagar a escola. Porque, tipo, vou concluir meu pai achava ótimo, pode ir tudo, desde que não seja do meu bolso, tá tudo lindo. Logicamente, ele ajudava, quando eu falava, não tem dinheiro pra ginástica, ele pagava ginástica, mas tipo isso, eu pagava meu aluguel, eu pagava tudo. Tá. E aí, fiquei... na verdade, a escola eram 2 anos. Eu fiquei 4, porque depois que você acaba a escola, eles te dão um permit, que você pode, tipo, fazer um estágio. Eu fiquei mais 2 anos. Mas, assim, né? Eu já sabia que a vida era ótima, tipo, Sex and the City real. Tipo, eu trabalhava num restaurante que era, tipo, mais famoso, conhecia todo mundo de importante. Tarará, ganhava rios de dinheiro pra uma menina solteira naquela época. Jovem, mas eu sabia que, assim, né... Não era bem isso. E voltei para o Brasil. Eu queria, na verdade, fazer INSEAD, porque eu sempre soube falar francês, mas nunca fui fluente, como eu sou no inglês, no espanhol. E pensei, tipo, uma ótima oportunidade, de repente, fazer mestrado na França, porque aí eu junto as duas coisas e tal. E aí, recebi uma carta da INSEAD falando que eles estavam muito contentes com a minha aplicação, mas que eu era muito jovem. A INSEAD, naquela época, eles queriam, tipo, 10 anos de profissão e, no mínimo, 40 anos de idade. Caraca. E continua. Ainda continua nesse formato. O mestrado, o estrito sensu da INSEAD é bem...
E tá certo, né? Eles querem pessoas que tenham informações suficientes. E precisa de vivência também, e prática, vivência né, e falaram, olha, como se aplicou aqui, você entrou na London Business. E aí minha pai falou, London Business? Tipo, você vai morar de novo na Inglaterra, pagar uma fortuna para uma escola que eu não sei. Ele falou, você já pesquisou real? Quanto né? O que essa escola vai poder fazer por você versus uma GV, por exemplo? E eu nunca tinha imaginado fazer GV. E aí, realmente, você vai ver os reviews. Tipo, a GV, se você pegar de todas as faculdades, inclusive Harvard, ela é talvez a 4ª melhor escola, não no ranking, porque a GV não pode contar num ranking, porque você tem, obviamente, talvez 90% das pessoas que vão fazer mestrado no mundo não falam português. Perfeito. Né? E aí, a troco de que vão morar no Brasil. Verdade. Mas se você pegar o ranking dos professores, é uma das melhores escolas. Olha só. E realmente foi, assim, incrível. Acho que tudo que eu tenho, tanto de... Acho que respeito pelo estudo, que eu acho que nunca eu tive um respeito pelo estudo como eu tive na GV, com os professores que eu tive, tanto de rede de relacionamentos. Então, tipo, porque a raiz, né, construída da realmente GV, uma escola que muda a perspectiva da sua cabeça para com o Brasil, sabe? Entendi. Eu acho que as pessoas são muito, muito capazes, é um curso muito bom. E aí eu fiz o que a gente chama de double degree. No finalzinho eu fiz ESAD na Espanha. Certo. E tava voltando pro Brasil, eu tinha, tipo, uma oferta de emprego em Nova York, voltando pro Brasil, para voltar para Nova York, conheci meu marido. E aí, tipo, nunca imaginei que nem eu ia casar, e que nem que ia ser... E foi uma coisa, assim, muito rápida. A gente, tipo, em 1 ano e meio tava casado. E não fui pra Nova York, mas fiquei com essa pulga na orelha. Sim. E, tipo, forçando e tal. E aí um dia ele falou, Mariana, tá bom. Vamos ver, então, como é que faz e tal. E o push foi meu, certo. Mas o emprego foi dele. Foi dele. E aí ele conseguiu ele trabalha no mercado financeiro, ele foi para fazer uma entrevista, que viraram 12, saiu de lá contratado e a gente mudou rapidinho. E nessa época eu trabalhava com logística. Isso para Miami, né? Você mudou para Miami. Isso. Perfeito. E nessa época eu trabalhava com logística e eu costumo dizer assim, que no começo eu achei morar em Miami. Né? Tipo, o que eu tô fazendo em Miami? É muito diferente de Nova York, Eu brincava assim que... É um universo muito diferente. Nem o meu vestido valia estar fora do armário. E naquela época, Miami era muito... Parece que não. Mas nesses últimos, sei lá, 17 que eu tô em Miami mudou da água pro vinho. Não, a evolução foi absurda, né? Eu já morava na região da Brickell, eu morava na Brickell, que era naquela ilhinha, porque eu trabalhava em Doral e o Marcelo trabalhava na Brickell. Eu tava grávida e tinha uma bebê de 1 ano. Então, assim, a gente foi morar até em Miami Beach uma época, mas assim, era absolutamente inviável, porque as distâncias são longas, tem trânsito, e aí eu falei, não, eu quero morar na Brickell Key, que era onde, tipo, mais ou menos todo mundo morava, então, assim, pras meninas era uma coisa fácil pra babá poder, tipo, atravessar a rua, ir no supermercado, fazer uma coisa. Mas se você olhasse a região da Brickell, eu não tô mentindo, tinham 3 restaurantes. Assim, ok, não era chique. Você tá brincando. Tipo, era ok. 17 anos atrás. 17 anos atrás. É muito pouco tempo da transformação. Você imaginar que a gente, pra vir, por exemplo, de Miami Beach pra Brickell Key, você tinha que passar na Calle 8, tem ainda, que hoje em dia é o Brickell City Center. Sim. A Calle 8, eu desviava até a 12, porque eu falava, gente, sai do Brasil pra não ver pobreza? Não vai ser aqui em Miami que eu vou passar nesse lugar. E hoje em dia é uma profusão de riqueza, é uma abundância que, assim, cada vez... E a Cerveira é muito pertinho do Brickell City Center, a gente vai a pé. Cada vez que eu olho pra cima, eu falo, gente, que abundância. Que mudança, né? Que loucura, E que abundância, né? Que coragem dessas pessoas que acreditaram naquele lugar, que era uma favela, e comprar um terreno que foi caríssimo pra talvez fazer dar certo aquele lugar. Que visão, né? Que visão que tiveram, né? Desse acrescento do mercado imobiliário para lá, né? A gente tem um estudo que a gente fez com a Cerveira, inclusive a gente fez um podcast que a gente foi fazendo tipo um restaurante hop, que a gente foi de 1 em 1. Se você quiser todos os dias do ano ir num restaurante diferente, você tem. É possível. É possível. Caraca.
Então, são mais de 450 novos restaurantes. Lógico que os bons também estão nessa região. Perfeito. E são, tipo, 20. Então, né? olha, 20 então, restaurantes, você tem Cipriani, né? La Petite Maison, Komodo, enfim. Então, estrelados tudo. ali que estão Zuma, Novikov, todos. Estão todos ali numa região que há 17 anos atrás não tinha nada. Não tinha nada, né? Eu adoro o mercado imobiliário por causa disso. Não, a capacidade de não, transformação. E parte dessa transformação, porque eu acho que a gente aqui no Brasil, você falava assim, aquilo vai abrir. Daí aqui demorava, daí aquilo abria, e daí também aquilo daquele a pouco fechava, né? Então, assim, eu participei muito desse movimento e muito me fez até mais apaixonada por esse mercado imobiliário, porque tudo começa numa negociação de um terreno. Não tenho dúvida. Né? E eu falo que assim, as principais fortunas, os principais bilionários do mundo, boa parte da fortuna dele foi construída com imóveis. Né? Os Estados Unidos, saiu na Forbes outro dia, acho que 93% dos bilionários é do mercado de real estate, mas a gente também tem que falar que, na verdade, não é porque eles compraram e venderam, né? São pessoas que souberam alavancar. Né? Então, o cara foi lá e falou assim, olha, esse terreno custa 30 milhões. Ah, mas eu tenho 100 mil. Ah, tudo bem, você põe 100 mil aí, você tem o quê? Ah, tem uma casa, 2 carros, peraí que eu vou ligar pro meu amigo. Quanto você tem? Ah, eu tenho mais, sei lá, 300 mil. Então, eles se unem... Se unem para dar alguma coisa em troca do banco, né? Para o banco te emprestar um dinheiro, porque o banco não tem menor interesse em deixar o dinheiro parado. Verdade. O banco ganha dinheiro emprestando. Sim. Né? E até, sei lá, no crash em 2007, até quando você ia comprar apartamentos, você dava 10% de entrada e financiava o resto. Então, fantástico. Então, as pessoas flipavam eu lembro a vida. Que tinha lá o subprime, né? Aquele movimento todo que aconteceu, né? Exato. Então, aí eu entrei no mercado imobiliário por conta desse meu cliente, que era a Pizza Hut, onde o negócio da Pizza Hut maior é o real estate. Foi uma decisão muito movida, tipo, pelo financeiro. Certo. E rapidamente... Você não tinha se apaixonado ainda pelo mercado imobiliário. Não sabia muito o que era, né? Tipo, né? E a gente tem... Eu costumo dizer assim, que se alguém tivesse me falado, olha, seu sonho é morar nos Estados Unidos, né? Mas você vai chegar lá, você vai ser corretora. Eu nem ia. Claro. Porque, engraçado, porque lá o corretor de imóveis já tem uma eu acho que não é só lá, uma autoridade muito diferente do que é no Brasil. Mas ainda assim, não é uma profissão que você tem como uma linha inicial de sei desejo, lá, seu sonho. Teu sonho, mas eu sempre brinquei isso. Falei, se eu tivesse ido ler os búzios e alguém tivesse me falado isso, eu não teria ido. Você sabe que o meu sonho aqui no Brasil é transformar a profissão de corretor e ter formação acadêmica para isso. E eu ainda vou conseguir fazer isso. Em Miami, a faculdade de real estate da UM... E, gente, se você pensar, por exemplo, as pessoas falam, nossa, mas eu não sei se eu queria que minha filha fosse corretora de imóvel. Eu falo, gente, olha a vida que eu tenho. Então, Ilma... A vida que eu tenho, eu viajo... Você teria se você fosse uma médica? Não viajaria. Não conheceria pessoas. Não teria... Não teria nada. Assim, eu desde que eu tô no mercado de real estate... Acho que todo ano, a gente sabe que a gente paga imposto, então fala lá quantas viagens você fez por ano. Todo ano eu faço 15 a 20 viagens por ano. Que profissão te daria isso? Eu vou pra Nice, pra MIPIM todo ano. Eu vou pra China, pra Shanghai, na LPS, todo ano. Né? Assim, Olha pessoas, o acesso, né? As pessoas que eu conheço nesses lugares são pessoas que eu talvez jamais teria acesso. Né? Então, assim, eu acho que são oportunidades... enormes, e dentro desse mercado de imóvel tem outros milhões de mercados, né? Como é o seu mercado, por exemplo. Não tenho dúvida. Esse mercado, como é um mercado também muito acho que opulente, ele gera uma outra renda de luxo agregado que é enorme. Verdade. Por exemplo, a gente no Aston fez... Nem sei, talvez umas 4, 5 festas dentro da Louis Vuitton. A Mari participou do lançamento do Aston Martin. Fez vendas, né, de muitos apartamentos lá no Aston. E olha só, o acesso que isso proporcionou. Mas antes de você chegar no Aston, eu queria que você me falasse o seguinte. Tua primeira venda, como é que aconteceu? Na verdade, a minha primeira venda como corretora foi para um cliente meu. Tá, né? Das suas relações. Um cliente meu, das minhas relações.
um cliente que é meu cliente até hoje. Olha só, eu falo para você, tem muito corretor que assiste a gente, tá, Mário? Olha como é importante você manter suas relações, porque um cliente que você acertou com ele e você foi verdadeiro e você conseguiu atender o que ele estava buscando, esse cliente é pra vida, não é, Mário? Não, e assim, e a gente, querendo ou não, a gente é ponto de contato. Porque a gente não é só corretor. É alguém que me liga e fala, Mari, tipo, a gente queria jantar fora. Ou, vocês vão sair de barco? Que vamos junto? Então, assim, eu acho que tanto eu quanto o Marcelo, a gente também, porque a gente né? Sim. Porque nós somos pessoas assim, não é que Sim. a gente faz de conta. Claro. A gente sempre foi ponto de contato. E eu costumo dizer uma outra coisa que eu acho, assim, super válida. Eu tava falando para as minhas filhas outro dia. Eu falo assim, a vida, a gente tem 1 milhão de opções, né? De A, B, C ou D e tal. Mas quando a gente sabe que você está num outro país e quando esse outro país é os Estados Unidos, as pessoas te olham de outra forma. Nada mudou em você. Você continua sendo a mesma pessoa. Mas talvez aqui em São Paulo, a pessoa ia falar, eu janto com você o mês que vem. Sim. Mas as pessoas chegavam em Miami e no mesmo dia, ou na semana antes, falavam, olha, a gente tá chegando, já vamos marcar de jantar ali, fazer tá. Então, assim, te abre outras portas, até por uma questão de tempo. Verdade. A pessoa, quando tá na vida do dia a dia dela, não sei se ela tem muito tempo para amigos novos. Sim. Né? E quando ela tá ou viajando... Então, eu costumo falar, por exemplo, para as minhas amigas que vendem joia, eu falo, gente, vocês estão fazendo bobagem. Claro, tem que abrir Vocês tinham que andar com esse negócio na bolsa. Na hora que a pessoa tá lá, tipo, tomando um drink... às 4 da tarde. Lógico. Não é na hora que ela tá dentro do consultório dela atendendo 25 pacientes. Sim, não tenho dúvida. Então, eu acho que isso, obviamente, dá uma capacidade pra gente de olhar uma coisa de forma diferente. Mas a gente estava falando de outra coisa, eu já mudei, obviamente, de assunto. A gente estava falando sobre o teu primeiro imóvel, como foi vendido. E aí você falou que foi da sua relação. Isso, conta essa... Na verdade, foram 2. Tá. O primeiro foi um apartamento que uma das minhas melhores amigas comprou. Com o marido, que é uma pessoa importante e tal. E ele porque queria. Eu não vou falar nome de bairros até aqui, porque para não ficar... Lógico. No bairro tal. E eu liguei para ela um dia e falei, amiga, o negócio é o seguinte. Eu prefiro não vender se for esse que ele quer. Por A, por B, por C e por D. Olha só. Eu vou me sentir péssima quando, eventualmente, vocês quiserem vender esse apartamento e o apartamento não for vendido pelo preço que vocês pagaram, por essa razão, Mas, assim, entendo super se é isso que ele quer. Não tá tudo certo, mas eu não vou, porque é você. Talvez se fosse uma outra pessoa que me falasse, mas é o sonho da vida. Tudo bem, eu acho que as pessoas têm sonhos e almejam coisas diferentes. Mas por ser você e por ser ele quem é, eu não vou. Passou. Ela falou, acho que eu consegui convencê-lo de uma coisa que seja mais ou menos parecida no mesmo esquema e tal. Eu falei, tá bom. Tem um empreendimento assim, que eu acho incrível. Os números são esses. Foi construído no... É um apartamento de 4 quartos na frente da água. Isso. Tá bom. Não tinha para vender. E no nosso sistema, que é aquilo que eu tava te contando, a gente, segue, o Instagram. Você fala assim, eu gostaria de um apartamento de 3 quartos na rua tal, no apartamento no prédio X. E aí, ele à meia-noite aparece. Fala, olha, um apartamento assim foi listado, na hora eu liguei. Então, você joga no sistema, o sistema te entrega. Você põe lá e fala assim, quem você quer seguir? É tipo um Instagram. Sim. Mas aí você segue o imóvel. E aí, uma quarta-feira, meia-noite, liguei pra ela e falei, é o apartamento. Eles vieram no dia seguinte e compraram esse apartamento. Pensa que eles compraram esse apartamento por $1.275.000, num dólar de 2. Olha só. Esse apartamento hoje eles têm ainda. Certo. Eu já tentei várias vezes falar pra eles, gente, realiza, né? Você já... Esse apartamento vale 3,5 num dólar. Atual. De 5 e X pedrada. que seja, Então, assim... 4, 5 vezes a valorização. Imagine se tivesse sido ao contrário, né? Então, assim, a gente, como corretor, a gente tem que pensar que, independente de quão importante for o cliente ou não, esse cliente tem uma rede de relacionamentos que vai fazer muito mais diferença na hora que você quiser vender alguma coisa
do que simplesmente você ganhar aquele dinheiro naquele dia. Senão você teria feito né? uma venda de uma vez só, Exato. perderia todas as relações que poderiam ser construídas Exato. através dele e não teria mais venda recorrente. Exato. Não é? E aí o segundo foi de um cliente, na verdade ele era amigo de um amigo nosso e tal, e a gente tava num jantar, e eu falei assim, gente, o prédio do Grove acabou de lançar. Foi um prédio que eles fizeram, foi a estrutura mais complicada de se fazer, ele é inteiro torcido. E eu tinha ido... Engenharia foi complexa. nós que vendemos a Cerveira. Certo. E eu tinha ido, eu não trabalhava ainda com os incorporadores, eu trabalhava de fora. Eu tinha ido conhecer o projeto e fiquei, assim, tipo, chocada. Porque, pra mim, primeiro, que Coconut Grove, pra mim, é o bairro, tipo, melhor da cidade. Porque, ao mesmo tempo, você tem a conversa com a água, mas é um, tipo, mini Nova York, tem 1000 restaurantinhos, shoppingzinhos, tarará, faz tudo a pé, é uma delícia. E Coconut Grove tinham casas muito boas, muito caras, e não tinha apartamento. Então, ou era muito velhinho, ou nada. E aí ele falou, não sei o que lá, será que eu posso ir lá com você amanhã? Pronto, de novo. De novo, Bom. pau, negócio. E aí eu comecei muito rápido e numa época que o mercado também era muito aquecido pra gente. Então, eu tinha, sei lá, semanas que eu era cliente, falava, olha, eu não posso te atender na quarta, posso te atender na sexta, não, mas eu vou embora na sexta. Eu pensava, meu Deus, como que eu faço? Caramba. Aí, a gente até, na verdade, trabalhava com mais pessoas nessa época, até para dar conta da demanda, da né? demanda. Então, muita gente nessa época comprou muito bem. Né? Ganhou muito dinheiro. Né? Que também, eu acho que é um pouco de mistificação, porque o dinheiro, essa coisa de falar assim, nossa, mas era muito mais barato antes. Médio. Se você colocar na curva... Sim, não tenho dúvida. Eu não sei se o seu poder de compra diminuiu ou aumentou. Talvez $1 milhão na época. Compraria X. Hoje talvez não compra X, mas o seu dinheiro vale mais do que $1 milhão daquele dia. Né? É a mesma história do dólar. Todo mundo fala, mas o dólar... Eu falo, gente, em números reais, a nossa capacidade de compra aqui no... Eu, Mariana, cada vez que eu vou na Zara aqui no Brasil, pago a conta, eu tenho um anti-infarto. Na hora que eu olho, absurdo, eu falo, né? Jesus, como que eu gastei todos esses zeros? Eu vou lá comprar a mesma coisa nos Estados Unidos, exatamente a mesma coisa, eu tenho 3 zeros. Então, aqui, eu gasto mais dinheiros para comprar a mesma coisa do que nos Estados Unidos. Perfeito. Então, as pessoas normalmente não fazem essa conta. Eu falo assim, se você for jantar no Zuma e tomar champanhe, e comer sobremesa, tarará, você não gasta o que você gasta não fazendo. Se você falar em dinheiros. Então, assim, muito do nosso trabalho também é mostrar para o cliente isso e explicar para ele que, assim, não é que assim, todo mundo fala, mas eu perdi o timing. Não existe perder o timing. O mercado imobiliário não tem timing. O mercado imobiliário é entre sempre. Exato. É o que eu acredito. Hoje vai ser pior do que amanhã. Ou ao contrário, né? Mas é isso, né? Hoje é pior melhor do que amanhã. Não, hoje é melhor do que amanhã. Então, sempre vai estar atrasado se você tiver no hoje. Agora, se você pegar o que a gente tinha de projetos, de qualidade de projeto, porque isso também foi um crescimento da cidade de Miami como cidade. Certo. A cidade de Miami era uma cidade de turismo. Era uma cidade de segunda casa. Então, não é que o cara vinha e falava assim, deixa eu ver o batente, deixa eu ver a tubulação. Não. Ele entrava e falava que vista bonita, quanto custa, compro, né? Hoje em dia, o cliente é um cliente, tipo, hoje em dia, a maioria dos meus clientes é de Nova York, um cliente fala assim, com essa coluna, mas eu não entro de jeito nenhum. E o incorporador nunca foi acostumado. Então, assim, foi um trabalho nosso de falar, gente, isso para esse cliente não vai vender. Você começou a reeducar o mercado. A gente teve que fazer... que Miami é hoje, né? A gente teve que fazer... Estamos nesse processo, né? De fazer esse trabalho enorme, de falar assim, $10 por pé quadrado não vai te fazer mais rico ou mais pobre, mas vai te fazer vender ou não vender. É isso. Então, a gente tem os dois lados. Isso é muito né? importante. Explicar para o cliente também que, tipo, what you see is what you get. Porque a verdade é essa também, né? Você sempre pode falar, mas eu não queria parede. Tá bom. Eu não queria, sei lá, eu queria Bosch, não queria Sanisawa. Enfim, tá bom. Todo mundo pode querer alguma coisa, né? Mas, assim, what you see is what you get. É isso que tem. Sim. E pro incorporador, assim, realmente se você acha que você vai ficar por causa de $10, tipo, mais milionário ou menos milionário, o que pode acontecer é que você não vai vender. Sim.
Aí quem é ruim é a gente, porque a gente não Sim, vendeu. é o penalizado da imobiliária, né? Porque a gente não vendeu, mas a gente tá te avisando que se você não consertar isso, a gente não entra. Então, a gente sempre teve essa parte meio de educador, até porque eu acho que nós, eu digo nós, sul-americanos, Certo. temos uma percepção de qualidade muito melhor do que o gringo. Não tenho dúvida. Né? O americano é aquela casa que se assopra a voa do lobo mal, né? E eles não entendem muito o acabamento, né? Até pelo, né? Tanto faz, porque nem limpeza, é uma coisa meio cultural. É outra cultura. A gente tem, por exemplo, você falar, eu costumo dizer que 99,9% das vezes você entra, a privada não tá pintada atrás. Então. Tipo, ele deixou um buraco. Por que não pinta? Por que ele não pintou o buraco? Que diferença faz? Só porque ele tinha que, assim, agachar um pouquinho mais? É porque não vê, não precisa pintar, né? Não, eu subo todos os meus punch lists, eles falam, Mariana entrou, agora vocês vão pintar atrás de todos tudo. Os detalhes aí, todos. Né? Não, porque é isso. Pra que você não vai pintar? Então, que custa? Que custa, né? E Maria, esse movimento, porque assim, claro, você já viveu aquele boom imobiliário, né? Que foi uma loucura, né? De brasileiros comprando imóveis nos Estados Unidos, principalmente em Miami. E aí teve a fase que isso deu uma... A grande vantagem do mercado de Miami, que é como eu estava te falando, é um melting pot. Quando o brasileiro está pobre, o russo está rico. É isso, né? Quando o russo está pobre, o venezuelano está rico. Vira o canhão, né? Vai virando um canhão, né? Então, assim, alguém... Se você falar de macroeconomia, alguém está sempre ganhando dinheiro. É verdade, né? é verdade. A gente só não conseguiu ainda, na Flórida, Japão e China. Olha só que interessante. Por uma questão de calor. Sim, eles não cultural, gostam, não é porque é longe, não é porque nada, mas eles não gostam de calor, eles não gostam de sol. E agora, a gente está lançando, não a gente, nossa Cerveira, mas a cidade, um shopping novo exatamente para isso, porque eles querem comprar. Então, a gente não tem assim um Mall of America, né? A gente tem alguns shoppings bons, alguns outlets bons. Tem uma Galeria Lafayette, mas né? não que é tem... loucura, Galeria Lafayette tem. Né? A galeria tem... é verdade, o Design verdade, District é chiquérrimo e tal. Verdade. Mas eles querem essa coisa, tipo, meio de metade do caminho. Sim. Então, a gente não tem um shopping metade do caminho que seja assim, que tenha tudo, tipo, gigante, do jeito que eles gostam. E tem esse projeto que vai sair agora para atrair esse público. Mas eu fiquei sabendo que o Frederico Gouveia, né, aqui conversar comigo, e ele atua em Nova York. E ele falou que teve entre 21 e 22 mais de 2 bi de dólares de negociação de imóveis de brasileiros comprando nos Estados Unidos. Você entende que isso é uma nova crescente? Não, eu entendo que esse dinheiro de brasileiros são normalmente, ou sei lá, eu chutaria 90% de brasileiros que já estão dolarizados. Ah, perfeito. Não é talvez a pessoa que está entrando agora. Tá. A gente teve, sim, esse ano, muita procura pela questão eleição. Independente se é de A ou I ao B. Né? Tá. Né? Um lado está muito infeliz e o outro lado muito feliz. Então, a gente teve muito, inclusive, daquele visto que eu estava te falando, do EB5, que é um visto que o governo americano, ele designa alguns projetos e pré-aprova o projeto. E você investe um dinheiro, que esse dinheiro, depois de 5 anos, volta para você e você tem o seu visto, o seu green card. Perfeito. Então, a gente tem, sim. Agora, o brasileiro que procurava, tipo, um deal, ele acho que também, todo mundo é esperto, né? Sim. Os deals estão aqui no Brasil hoje em dia. Por que dinheiro o cara vai... É isso que as pessoas não entendem. Assim, não é que assim, o brasileiro parou de comprar. Não, o brasileiro tá milionário comprando pra burro, não aqui. Sim, né? não tenho dúvida. O brasileiro agora foi comprar uma... Até já parou também, mas assim, sei lá, 2 anos atrás em Portugal, muito, porque Portugal era muito mais barato. Foi um movimento gigante, né? Portugal tinha o visto de investidor que a gente não tem. A gente não tem Golden Visa, não existe. Os impostos são menores, a língua é a mesma. Então, tem eu muitos acho que facilitadores, quando você pega... Eu tenho um chefe que costuma dizer assim, se o seu cliente é muito, muito mais rico que você, provavelmente ele é mais esperto. Verdade. Você sabe que tem um cliente nosso que fala assim, a gente discute, né? Fala sobre ideias, não sei o que. Ele falou, cara, mas quem que é o bilionário, né? Exato. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Por favor, né? Vamos na sua ideia, né? Ele sempre fala isso. Ele fala assim, olha, se ele... Com certeza ele é mais esperto. Então, óbvio, as pessoas...
as pessoas que chegam nesse nível de entendimento de mercado, ela fala, agora eu vou pôr em ação. Não, agora eu vou colocar em cimento. Agora eu vou colocar em búzios. Agora eu vou... É um cara que tem 1 milhão de informações. Sim, privilegiados. Boas informações e se movimenta. Mas, eu costumo dizer, por exemplo, para os meus clientes, que assim, independente de qualquer coisa, um ativo em dólar, em Miami, com renda, é maravilhoso. Sim. Nem que seja para pagar a faculdade dos seus filhos. Verdade. Porque eu não vejo, e olha, eu acompanho bastante o mercado, acompanho até o mercado da Europa bastante, em termos de retorno de aluguel e tal. Dá mais retorno? Dá mais retorno. Mas o dinheiro, ele varia. Ele não é um dinheiro que é estéril, né? Não é um dinheiro que você pode, de fato, contar. Tem mês que tem. Em Miami, a taxa de ocupação de Miami é 98%. Então, olha que fantástico. Tipo, você não consegue mostrar o apartamento. Tipo, a pessoa fala, eu quero alugar, mas eu falo, mas eu não posso mostrar. Mas como não pode mostrar? Você não tem tempo? Não tenho. 98% de ocupação. Mas a pessoa não sai. Então, assim, a gente usa muito esse sistema para isso. Pra gente seguir o apartamento e falar assim, acho que vai desocupar. É agora, né? Entendi. Que loucura. E aí, Mari, por que você veio muito pro Brasil? Eu, na verdade, faço... eu, hoje em dia, na verdade, em 2011... Certo. Eu notei que, assim, a minha fonte ia, em teoria, secar ou diminuir bastante. Né? E aí, eu fui procurar... Eu gosto de trabalhar. Certo. Tipo, eu nunca fui uma pessoa boa de falar assim, acordar segunda-feira e falar, o que eu vou fazer hoje? Eu gosto de ter rotina. Certo. Eu gosto de ter que estar lá. Eu gosto de reunião. Eu gosto. Aí eu comecei a pensar, tipo, como é que eu posso leverage isso? Eu trabalhava numa outra empresa menor e, obviamente, já conhecia a Cerveira e tal, mas assim, imaginei que eu ia bater na porta deles e ele ia falar, oi, tudo bem? Meu nome é Mariana Lima, prazer e tal. Mas, aquela semana que eu enfiei isso na minha cabeça, eu não sei que cargas d'água, uma amiga me ligou e falou, olha, eu acho que eles estão precisando uma pessoa para trabalhar no projeto do Hugo Colombo. E eu sempre fui apaixonada pelas coisas do Hugo. Acho ele, tipo, um arquiteto tipo, bizarro. E aí eu falei, será que, tipo... Aí, olha como a vida é, né? Ela me deu o telefone do Jesse, que é meu chefe hoje, que é o cara, tipo, embaixo da dona. Certo. Eu liguei pra ele sábado à noite. Sabe quando eu faria isso se eu soubesse quem ele é? Tipo, jamais eu teria ligado sábado à noite. Ele atendeu o telefone, deve ter falado, quem que é essa maluca? Essa louca que tá me ligando sábado à noite. Coragem de me ligar sábado à noite. Ele falou, não, então você passa aqui segunda-feira às 7h30 da manhã. Nossa, olha isso. Eu falei, tá bom. Claro. Tipo, ir lá e tava, lá fui. Ele falou, não, tudo bem, se você quiser começar. A única coisa é o seguinte, o Colombo ficou sócio do Vladislav Doronin, que é o dono do Aman. Sim. E vocês, todos que vão entrevistar, todo mundo já estudou há 2 semanas atrás o projeto inteiro, sabe tudo, tarará, e você não. E você vai para a sua entrevista às 2 da tarde, na mesma segunda-feira. Falei, nossa, agora, né? Caraca. Tipo, mas o que eu ia fazer? Tipo, não dá para estudar, aqui eu vou estudar. Não tem dúvida, né? Tipo, só que o projeto era Missoni. Eu, a minha vida inteira, eu fui apaixonada por moda. Então na verdade, eu sentei com o Vlad, assim, sem a menor expectativa. Acho que até isso também me ajudou bastante, porque ele realmente, não sei se você já viu, mas se não, Google him. Ele é um cara, tipo, primeiro que ele é lindo, tipo, um russo chiquérrimo. A casa dele, assim, a hora que você entra, tem todos os tipos de obra de arte, de Tarsila do Amaral, até Tarsila ele tem. Até onde vai. Andy Warhol. Assim, nunca na minha vida inteira, e ó que eu rodei, nunca vi nada igual na minha vida inteira. Só entrar na casa dele já era, assim, né? E a gente sentou, e ele não deu muito, enfim, ele tava... Foi olhando, perguntando o que você fazia, não, então você não tem experiência de projeto? Não tenho, quem são seus clientes? Meus clientes são brasileiros. E eu peguei o job. Olha só. E o Vlad, eu costumo dizer que acho que foi o incorporador o melhor que eu já trabalhei. Olha que loucura. A primeira vez, porque esse mercado de in-house, que a gente chama, né, que é a pessoa que trabalha para o incorporador, antes de mim, era um mercado que fazia muito tete-a-tete apenas com o corretor. Eles não envolviam outros participantes. Eu, como não tinha o que eu tenho hoje, sei lá, 12 mil corretores no meu mailing, eu tinha, sei lá,
30. Eu comecei a pensar, para quem que eu posso ligar que talvez possa me ajudar? Ah, vou ligar para os arquitetos. Ah, vou ligar para os bankers. Sim. Ah, vou ligar para os advogados. E comecei nos meus... Você pegou todo o ecossistema do mercado e começou nos meus contatos, falar tipo, não, você talvez não tenha um cliente, tarará, vamos fazer um jantar na sua casa, isso e tal. E a primeira festa que eu fiz foi em Londres. A primeira festa foi em Londres. Porque eu tinha... Mas para brasileiro, não. Aí já para... Para brasileiros que moravam em Londres. Olha só. E aí... É que você sempre fez todas as suas relações com ações independentes do país para brasileiros. Porque, na verdade, hoje em dia não mais, mas lá atrás era o que eu tinha, né? E eu tinha uma amiga, que é uma PR, tipo, muito descolada em Londres e tal, que eu já tinha várias vezes estido lá, e eu via quem eram os amigos dos clientes, tarará, e um amigo meu, um cliente meu que era da logística. Certo. Eu falei, gente, mas eu quero fazer uma festa no Lulus. Daí ela falou, eu consigo, mas vai custar tubo. Uma fábula, né? E aí eu sentei com o Vlad, daí ele falou assim, se não fosse no Lulus, eu nem deixaria. Olha só. Só que no dia do jantar ele apareceu. Ele apareceu no jantar? Nossa. Só que ele ficou contentíssimo. Caraca. Porque a mulher dele é uma modelo famosa, tinha mais umas 3, 4 famosas lá, foi tudo ótimo. E ele, desse dia adiante, ele falava, o que você quiser gastar, pode gastar. Caraca. Tipo, nem precisa me perguntar. Tanto é que a gente fez aquilo que eu te contei, a gente fez... E no jantar desse vendia quanto? Nesse dia eu vendi uns 3 apartamentos. 3 apartamentos. Numa época que o preço do Missoni pro mercado era altíssimo. Entendi. Era challenging. Quanto que era o apartamento do Missoni? Era em Edgewater. Naquela época, Edgewater tinha gato, galinha e cachorro, literalmente. Caraca. Tipo, então era assim, um lugar pobre, né? Tipo, não no pejorativo, mas assim, comparado com a Brickell ou com Miami Beach, com uma vista maravilhosa, mas as pessoas não entendiam direito. Chegava lá pra ir no stand, o stand, imagina, era lindíssimo, Missoni, a Rosita que fez e tal. Mas passava na favela, né? Então as pessoas tinham uma dificuldade. Agora, para Londres, tanto faz. Né? Ele queria isso. Sim. Talvez se fosse no Brasil, eu falaria, mas eu queria isso, lugar meio feio. Né? Mas para uma pessoa que mora em Londres, vai. Então a gente vendeu 3 ali. E eu comecei com essa vantagem do Vlad me apoiar, fazer um pouco mais daquilo que eu estava te contando. Então a gente criou, tipo, a primeira excursão que a gente chamou Missoni Experience. Lindo, então a gente trouxe, tipo, um corretor muito poderoso, 3 arquitetos, um advogado, pagamos para todo mundo e ficamos uma semana em Miami, tipo, café da manhã, almoço e jantar, tipo, mostrando a cidade, que foi assim incrível. E que essas pessoas me trouxeram muitos clientes. Perfeito. Tipo, pro Missoni e pro futuro. Claro. Né? E a maneira que você organizava as pessoas não era só ter o dinheiro. Para ter acesso a isso, precisava ter o relacionamento. Porque concorda? Tudo né? Tipo, se a gente não chega em Londres e sabe, tipo, qual que é o restaurante do dia, a gente sabe da moda, mas assim, se você não tem amigos que são locais, não é a mesma coisa. Relação, não é tão rápido, né? Eu agora fiquei 2 meses com as meninas na França, porque as meninas, com o meu sonho de falar francês, eu coloquei elas numa escola francesa nos Estados Unidos. Ah, que legal. Só que depois da 5ª série, elas foram para outra escola e eu tava com medo, porque foi né? Sim, porque já tinha português, inglês, espanhol, inglês. Né? Então, o francês era um burden, e eu falei, não vou deixar perder. E fiquei na casa de um amigo meu, que ele não mora na casa dele nisso e tal. Mas se não tivesse sido isso, não teria sido a mesma experiência. Verdade. Né? Porque ele falou, olha, esse restaurante, essa padaria, esse não sei o que lá, esse não sei o que lá. Que é coisa que, assim, você vai pra Nice, tem os chiques, tarará. Mas, assim, não é o gostoso do local. Né? Porque aí você vê só na ótica de turista. E aí é tudo igual. A Petit Maison é mesmo. Tipo, Nova York, Miami. Então vim aqui pra Petit Maison, né? Então, assim, é sempre quando você tem o olho de quem tá... Até aqui em São Paulo, cada vez que eu venho, eu ligo para minhas amigas e falo, e aí, gente, tá bom onde? Porque a gente não sabe, de um mês para outro muda. Muda tudo, né? E aí, agora você veio pro Brasil para começar um processo de encontrar possibilidades para os imóveis de Miami. Na verdade, como é que é esse na verdade, seu? Desde que eu comecei a trabalhar em projeto, eu não tinha o corretor, certo. né? E eu não acreditava muito. Tipo, eu não achava que as pessoas eram, assim, muito trabalhadoras. O que, hoje em dia, eu acho que é uma coisa absoluta. Hoje eu falo assim, os meus clientes são os corretores.
São pessoas, tipo, incríveis, que pegam na mão do cliente, que explicam tudo, que perdem que deixam de estar com as suas famílias para poder prestar esse serviço. Pessoas inteligentes, pessoas bem treinadas, pessoas capazes. Então, eu sempre achei que o corretor brasileiro meio se desvalorizava. Certo. Então, ele chegava lá, por exemplo, eu era in-house, tá? Ele chegava, mas eu vim com ele, que era um de fora. Certo. Porque ele achava que assim, eu não sei fazer. Uhum. E eu pensava, gente, o outro mané veio aqui fazer nada, vai levar metade. Da comissão, né? E o cara que tem um cliente, o que vale na vida? Sim. Saber fazer o teu cliente. Verdade. Pra mim, você tem um cliente, amor, você fica com tudo. Se eu tenho que fazer o contrato? Tipo, né? Não precisa ser brilhante pra escrever um contrato. Verdade. Agora, pra você atrair um cliente, qualificar um cliente, ensiná-lo do processo, isso é um trabalho. Sim, não tenho dúvida. E aí, eu comecei há um tempo querer fazer isso. Só que a gente, dentro de projeto, é muito difícil. E o Aston, esses 6 anos, todo dia de manhã, eu sou daquelas que acordo às 5, medito, faço ginástica. Sim, você é da minha e falava turma. assim, e hoje eu vou fazer uma estratégia. Começava, aí, tipo, eu tinha que levar cliente no basquete. Daí, eu tinha que levar cliente no show de não sei o que lá. Daí, eu tinha que ir pra China. Então, não conseguia sair do papel. E aí, esse ano, que agora o Aston tem 10 unidades, Ainda que a gente não tem... Ainda tem, né? Pelo amor de Deus. Tem 10 unidades no Aston Martin. Tem 391. Mas a gente não tem mais stand, porque demoliu, porque era lá dentro. Então, como a gente não tem mais essa obrigação de estar lá todos os dias e levar cliente, sair à noite todas as noites, eu falei, esse ano eu quero me dedicar para fazer isso um pouco sair do papel. Certo. Porque eu vejo a capacidade das pessoas, eu vejo quanto as pessoas são boas e quanto as pessoas não são instruídas de como elas podem fazer isso de uma maneira mais simples e mais lucrativa. Né? O que a gente estava falando. Todo mundo tem 24 horas por dia. Você quer usar 12 para ganhar 30 ou você quer usar 12 para ganhar 1 milhão? Sim. Né? Uma coisa é 30 mil reais, outra coisa é 30 mil dólares, né? 5 vezes e pouco a mais. E o trabalho é o mesmo. Então o trabalho eu falo, é a mesma coisa. Sonhar a jornada é igual, né? Sonhar com ficar milionário, sonhar com ganhar 100 mil, dá o mesmo trabalho. É isso mesmo. Tipo, o que você vai sonhar? Verdade, né? Então, eu montei esse projetinho, que todo mundo fala, você vai dar mentoria? Não, não é nem... O meu objetivo não é dar mentoria. Meu objetivo é, para que eu vou ter um cliente meu da Mariana, se eu posso ter 2 seus, 2 do Matheus, 3... É isso. Eu também... Você cresce sua rede, né? Eu quero crescer a minha rede, quero espalhar a minha rede e quero acessar clientes que eu não teria acesso. Porque é você que é amigo dele, não eu. E nem é meu interesse ficar amigo dele, nem te roubar o cliente. Eu quero que você continue tendo mais amigos e mais gente, para você me trazer mais gente, que eu possa fazer o meu trabalho de uma forma mais simples. E aí, obviamente, quando você vai pensar, não tem outro jeito de fazer isso a não ser pela internet. Verdade. Aí você tem que falar, explicar aquilo que você faz e colher os frutos, ou não, né? Porque também não é uma coisa que acontece do dia para noite. Claro. E, curiosamente, até ontem eu estava falando, eu fiz uma mentoria e normalmente eu faço no máximo 7 pessoas. Certo. Aí, a hora que o menino entrou, ele falou, nossa, só tem isso de gente? Daí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu achei que era aquelas coisas que você entrava e tinha, tipo, 1000 pessoas. 1000 pessoas, né? Olha só. E é isso, né? Eu acho que cada um faz do seu jeito. Eu não quero falar com 1000 pessoas, eu quero falar com 7 pessoas. Personalizada, né? Não, eu quero falar com 7 pessoas que vai ter cliente. Claro, que tipo, também não quero falar, tipo, com um monte né? de gente, tipo, que não é o meu mercado. Eu sei que o meu mercado é um mercado diferenciado. Eu sei que, por exemplo, tem horas que eu falo com o corretor e falo assim, mas qual que é o ticket mínimo? Eu falo 600 mil dólares e falo, nossa, 3 milhões? É o meu mercado, é isso. Claro. Óbvio que eu sei que tem gente que tem clientes desse porte, né? Desse porte e mais, mas não é todo mundo. Tem dúvida. Né? Então, eu prefiro ter 7, né? Eu prefiro ter 7 qualificados, né? Que tenham X e eu escolho a dedo. A hora que eu leio lá, quando eu peço para responder as coisas, eu trabalho na Boa Vista. Então pronto, já organizou, né? Esse é meu. Eu trabalho no Helvécia. Ontem foi isso. Era um da Boa Vista, um da Helvécia, um cara do Paraná. Certo. Que tinha gente do agro. E eu falo, olha, gente, esse é um convite, não é que vai estar aberto, não é um link do Zoom que tá para todo mundo, porque eu quero conversar com vocês e explicar como isso pode dar certo. E aí, eu fiz uma plataformazinha
onde eu coloco todos os projetos, tudo em português, tarará, que ele pode começar a usar. Perfeito. Aí ele começa a usar, e aí se ele tem dúvida, aí ele me chama. Sim. Então, ele precisava ter uma coisa para ele começar a usar, porque ele não vai falar, então, eu tenho é difícil. Não, você precisa tangibilizar, né? É a mesma coisa falar assim, você não quer vender, tipo, um projeto da Cirela? Eu falo, acho que não. Gente, não entendo muito, né? Tipo, não é o meu mercado. E aí, eu bolei isso, e aí eu fiz essa plataforma, tem acho que uns 10 projetos aí, de tickets diferentes, de retornos diferentes e tal, onde ele pode usar, experimentar com a clientela dele. E também eu explico um pouquinho dessa coisa do marketing, porque eu acho que a gente, na vida, precisa ser organizado. Sim. Né? Organizado, sistêmico, concorda? Por repetição acontece. Né? Lá nos Estados Unidos a gente fala, né? It's a numbers game. Você vai ligar para 200 pessoas para convencer 2. É isso aí. Agora, se você ligar para 100, talvez você não convença nenhuma. Então, é um trabalho. É um trabalho que tem que ter dedicação, que tem que ter foco, planejamento. Né? E eu falo, a minha equipe, toda semana, eles me entregam o papelzinho de volta, que eu dou o papelzinho na mão. Sim. Então, a primeira lista tem o nome dos amigos que você vai ligar na semana. Não é cliente. Então, tem 3 amigos. Toda semana tem que ligar para 3 amigos. Perfeito. Fala, Maria, mas por que eu vou ligar para amigo? Porque vai. É mais fácil. Porque é a sua rede de relacionamento. Sim. É ele que vai querer que você se dê bem. É ele que vai lembrar, nossa, eu tava jogando tênis ontem, o cara me falou que quer comprar um imóvel. E eu esqueci de te falar. Então. Se você não ligar pra ele, ele não vai lembrar de te falar. Né? Aconteceu aqui, quando eu comprei essa casa, onde fica a agência, eu tinha um amigaço meu que reforma. Eu fechei com ele? Não, porque eu esqueci. É isso. Esqueci. Você não tá pensando nisso, tá quando pensando ele em outras aqui, coisas. Ele falou, cara, meu Deus, você não fez comigo? Eu falei, cara, me perdoa. Eu não lembrei de você, cara. Não acontece, lembrei, né? Acontece, né? Então, eu sempre falo assim, essa primeira lista são 3 amigos. Aí, a segunda lista, como a gente tem esse sistema que a gente usa nos Estados Unidos, chama MailChimp, a gente tem as campanhas que a gente faz, e dentro dessas campanhas a gente tem quem clica. Então, na segunda lista, são os 10 que clicaram naquela semana. Certo. E aí você vai mandar um e-mail para ele. Oi, Gilberto, tudo bem? Eu vi que você clicou na campanha do Aston Martin. Né? Tipo, tudo bem se eu te ligar a meio-dia? Porque eu também não falo para ninguém ficar ligando no telefone de ninguém sem avisar. Tudo bem se eu te ligar meio-dia? Não, meio-dia não funciona. Mas pode ser às 3 da tarde? Pronto. Acabou. Já evoluiu no lead, aqueceu o lead. Né? E a terceira lista é de revasculhar nas outras campanhas se alguma coisa... Porque, gente, a gente também passa o olho na coisa e às vezes a gente não vê, né? Verdade. Tipo, revasculhar. Então, toda semana elas me entregam um papelzinho. Até quando vai entregar esse papelzinho? Pra sempre. Entendi. Claro, é sistêmico. Volta aqui, volta aqui, volta pra aqui, sempre. volta aqui, volta aqui. Se eu não ponho o meu nome no papelzinho, eu não ligo. É isso. Tipo, não é que eu tô falando pra vocês, porque, tipo, eu sou megera. Se eu não colocar lá, eu, Mariana, não ligo. Não vai ligar, né? Eu vou enrolar, daí eu vou fazer não sei o que lá e não vou ligar. Então, eu ponho lá e no final de semana eu quero o check que eu liguei. Muito legal, muito legal. E aí, eu conto um pouquinho disso e, assim... E esse sistema é muito legal. Até tava falando com uma amiga hoje, ela respondeu no meu Instagram. Eu odeio e-mail. Odeio gente que me manda e-mail. Eu ponho tudo no spam. Eu falo, a grande vantagem é que você tem unsubscribe nesse sistema. Você simplesmente vai lá e... Não, mas o menino me põe de volta. Eu falo, não, no meu sistema não pode. Eu só posso pôr de volta depois de 6 meses. Eu não posso pôr nenhum nome de volta. É assim. Eu não sei como é aqui no Brasil. Sim. Ela falou, não, mas isso... Eu falei, amiga, é muito melhor você receber um e-mail que você pode pôr no spam. Eu ponho tudo no spam. Lógico. E depois eu limpo o que vem pra dentro. Você não quer mais ver, né? Meu tudo vai pro spam se não é conhecido. E depois eu vou limpando e pondo pra dentro. Do que você receber um WhatsApp às 7 horas da manhã com a pessoa, tipo, venha comprar roupas Natal. Plim, 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 plim. Né? Verdade. Tipo, essas que a gente chama de broadcast lists, eu só uso com um corretor que trabalha comigo dentro dos projetos, que eu sei que ele precisa do preço toda semana. Então, eu falo, o inventário dessa semana do Avenue é tanto. Sim, se atualiza, o valor é tanto, né? Porque assim, o cara não precisa perder o tempo de me ligar. Verdade. Ele vai falar, Mariana me mandou o preço. Tipo, tá lá. Você já facilita. Só pra isso que eu uso. Né? Só pra isso que eu uso. Eu nunca ligo, nunca mando pra, tipo, cliente. Nem pra... Porque se mandarem pra mim, eu vou ficar louca, como eu fico. E ainda mais um público que você atua, né? Ainda mais ainda nesse tipo de personas, né? Você sabe que o americano é muito mais approachable. Ele é muito diferente. É que ele tá
habituado, né? Não é, todo mundo fala, mas eles são frios. Não, eles são talvez mais distantes, mas ele é muito mais approachable. Não sei nem essa palavra em português. Se você passar a mão no telefone e ligar e falar, oi, Ted, tudo bem? A Mariana Lima, tarará. Ô, querida, e aí, Sim. tudo bem? Como é que tá o preço? Tá indo bem? Tipo, se ligar para um cliente brasileiro, ele vai falar, você tá louca? Né? Tá me ligando por quê? O marketing nos Estados Unidos, ele é de muito tempo, né? Então, eles estão acostumados. Eu não sei, eu acho que é meio cultural. Tá. Até porque eu acho que o marketing real dos Estados Unidos é muito mal feito, perto do que a gente tem aqui. Todas as vezes que eu fui pensar... Não sei se você conhece a Ana Zambon. Conheço. Ana Zambon é muito minha amiga. Tá. Eu falo, todas as vezes que eu me vi assim, tipo, encurralada, eu falava, vou ligar pra Zambon. Ligar pra Zambon. Porque assim, não tô tendo a ideia, eles não estão me dando nenhuma ferramenta pra me ajudar a ter a ideia. Eu falo, Zan, o que você acha? Ela fala, deixa eu pensar 5 minutos. Ela te liga de volta e fala uma coisa assim. Luz, né? Caraca. Que legal. É isso, eles é tudo muito na caixinha, tudo muito certinho, tudo muito bonito, bem feito, né? As apresentações e tal. Mas é isso. Não tem nada muito fora da caixa. Muito bom. Mari, onde o pessoal te encontra? Eu sei que você tem um Instagram. Meu Instagram é Mariana Campos B. Lima. Dentro do meu Instagram tem tudo lá meu. Legal, nós vamos colocar aqui, tá? Pra você segui-la. Meu e-mail, meu WhatsApp. Não me mande às 7 horas da manhã. Lembre-se que eu tô 2 horas pra trás. Isso, né? Pensa no fuso aí. Eu acordo cedo, mas você sabe que eu acordo muito cedo. Mas eu ponho no mudo. Porque se começa a conversa, aí eu já não malho. Você desconcentra do teu yoga, da malhação e tudo, né? Muito legal. Mari, o papo foi fantástico. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Acho que assim, todas as pessoas que estão assistindo, a gente pode ter uma noção maior sobre como é que é o mercado imobiliário de Miami e também que você tem oportunidade, se você é corretor, você vai poder, através do Instagram dela, procurá-la e ela vai poder te orientar como que você pode, de repente, estar cadastrada com ela e ofertar ou apresentar os projetos que a Mariana tem no portfólio da Cervera e, naturalmente, você vai poder estar trabalhando com algum cliente que esteja dentro dessa classificação, claro, certo, Mari? E uma coisa que eu esqueci de dizer, que é muito importante para os corretores e para os clientes, é que você tem uma capacidade de usar um dinheiro barato que você não teria acesso na vida. Então, o financiamento nos Estados Unidos para estrangeiro é muito simples, muito simples. E é isso, é aquela história da alavancagem que a gente estava falando. Então, as pessoas costumam ter medo. Hoje em dia tem inúmeras opções de fundos que dão dinheiro versus a sua propriedade no Brasil, sem que você tenha que se desfazer da propriedade no Brasil. Se você tem um imóvel que você não consegue alugar, ou inclusive muito alugado. Legal, então, assim, tem muitas opções, tem muitas formas de que a gente possa fazer isso possível, do que simplesmente falar, nossa, mas eu não tenho esse dinheiro. Muito legal. E acompanha a Mari, todas as dicas e tudo o que ela tem ali de portfólio lá em Miami, ela coloca no Instagram. Além de ser assim, uma influenciadora que eu fiquei assistindo os conteúdos fantásticos, Mari, parabéns. E esse foi o 22º episódio do TagawaCast, agora com a Mariana Lima, broker, responsável pela comunicação da Cervera Imobiliária, com as maiores imobiliárias de Miami. E você teve todas essas dicas aqui, compartilhe, leve para quem você acha que essa informação vai ser importante, porque você sabe, o TagawaCast sempre tem informação sobre o mercado imobiliário e também sobre histórias de vida. Conhecemos mais um pouco da Mari e também da Mari como broker e também como responsável pela comunicação de Cervera. Mari, muito obrigado, muito feliz de te receber aqui. Eu que agradeço e agora eu te espero lá. Sim. Que eu vou fazer questão de te levar em todos os projetos para você conhecer e, obviamente, você poder dar seu brilhantismo para as coisas que a gente tem lá de comunicação. Muito legal, muito obrigado. Gente, até o próximo episódio. Esse foi mais um TagawaCast.